começar com uma pergunta. Qual vocês acham que é o pico do poder de uma empresa? Especialmente jogos digitais, que eu quero estudo. Como é que vocês acham que uma empresa de jogo digital pode ser poderosa? Usuários, número de usuários. Alguém tem algum palpite? O céu Exatamente, eu fui atrás disso. Cara, Eu descobri, pela análise que eu fiz, que existe algo além de só a questão financeira e só o número de usuários. Mas antes, o objetivo é expor o desenvolvimento dela enquanto empresa. E para isso eu vou explicar como o jogo dela funciona, como ela interage com os parâmetros que eu vou explicar depois, os parâmetros da análise que eu fiz, e para que isso abra caminhos para entender e estudar o poder das empresas de jogos digitais. Mas não se limita aos jogos digitais e também a análise que eu fiz não limita nada. Qualquer pessoa pode utilizar. Esse é uma referência ao Telegram, que foram os autores principais que eu utilizei, junto também dos autores mais específicos do tema. Esses são os pressupostos, as hipóteses do artigo. A ideia é que existe um poder exacerbado na mão da indústria de jogos digitais. E a outra é que os governos não exercem controle para amparar esse poder exacerbado. Existem leis, que inclusive vou explicar mais para frente, que até podem servir para os jogos, mas o governo parece não exercer elas. A metodologia que eu usei é uma pesquisa exploratória bibliográfica e documental, baseada na análise de conteúdo estudada por Bardan, 77. E os parâmetros que eu usei para fazer essa análise são os que eu vou explicar agora, e junto com a análise histórica que eu fiz. Eu dividi a análise em campos socioeconômicos, esses são os parâmetros. São meio que níveis de poder que as empresas de jogos podem ter. E eu vou explicar uma por uma. A primeira é o campo de entretenimento. Era quando os jogos têm aquela preocupação só em entreter, nada mais. Os jogos só tem a função de divertir. Simples. Os jogos que faziam isso são os primeiros jogos. Esse aqui é o primeiro jogo oficial e esse é o primeiro que conseguiu lucrar muito com isso. O jogo que não tem nada, você joga, se diverte e acabou. Que inclusive isso era no tempo de... esqueci o nome da máquina. Mas é isso, função mais simples. Isso, também. Essas empresas nasceram nessa época aqui. Só que aconteceu uma revolução na indústria de jogos, que foi o âmbito narrativo. Quem desenvolveu essa revolução foi o cineasta Steven Spielberg. Spielberg, ele era muito fã de jogo de videogame. E desde o lançamento do Resgate do Soldado Ryan, ele pensou, eu posso trazer a arte cinematográfica e inserir nos jogos. E Spielberg, ele conseguiu inserir a construção de história. Ele lançou em 99 o Medal of Honor, o Medalha de Honra, como conhecemos aqui. E o Medalha de Honra foi precursor do Call of Duty, Battlefield e outros jogos de gênero parecido, mas também inspirou outros jogos e uma temática diferente. Como, por exemplo, qualquer temática, o Red Dead, por exemplo, um dos considerados os melhores jogos de todos os tempos, e outros dois jogos com temática mais RPG, mas que também tem uma área cinematográfica. Todo o contexto de filme, Spielberg inseriu no mundo dos jogos. Isso mudou como os jogos são feitos. Antes, inclusive, quem é de gerações passadas que não entende, pensa que um jogo é apenas um jogo, não sabe a capacidade do jogo que tem de contar uma história, de passar uma mensagem. Raiz. O econômico, que é justamente o que abordaram aqui também. Então, as empresas de jogos são capazes de movimentar uma grande quantidade de dinheiro. Muito. Através do que eu chamei de mercado endógeno e o mercado exógeno. O mercado endógeno é aquele que a empresa consegue desenvolver dentro dela. Vocês já viram jogos que a empresa ela tem uma loja dentro dela? Que você pode comprar skin, pode comprar modificações cosméticas, essas coisas. Mas esse mercado não se limita só dentro do jogo, ele interage com o mercado exógeno, que é o mercado que temos aqui. Que você pode inserir dinheiro de verdade e converter em dinheiro do jogo. É através desses três fatores que essas empresas fazem essa associação. Microtransação, que inclusive é uma polêmica muito grande desde os últimos tempos, que você compra o jogo e ele não vem completo, você tem que ir gastando mais dinheiro para você completar o jogo. Loot box, que é um tema meio sensível que eu vou abordar depois, que é
comparado a cassino. Tem os mesmos efeitos psicológicos, os mesmos efeitos que cassino. Só que como não existe lei que defina essa loot box, não tem nem nome em português para isso, então as empresas de jogos digitais continuam utilizando. E DLC, que significa conteúdo baixável. Que a empresa ela entrega o jogo e depois diz, não, esse jogo está incompleto, agora você tem que comprar essa outra parte do jogo para você completar o jogo. Social, que foi inclusive o que o Fábio falou, conseguir movimentar um grande número de pessoas. Toda empresa de jogo que é grande, ela cria conferências, ela cria eventos. Isso mobiliza a atenção de milhares de pessoas só para jogar o jogo, só para se dedicar ao jogo. Existem conferências internacionais como a E3, que é só sobre jogo. O povo se desloca, o povo sai do estado então só para ir ver um evento só sobre jogo. Eu nomeei esse parâmetro como social. Agora entre os outros dois, que eu não imagino que muita gente pensou, que são mais complicados. O político, que é entre a questão de loot box e jogo de azar. Somente a China, de todos os países que eu encontrei, estudou e regulou jogo de azar. Todos os países ou só proíbem de uma forma bem genérica, bem generalizada, ou não sabem da existência. Loot box é o seguinte, sabe aquele jogo que você compra uma caixa e compra uma chave, e você gasta a chave que você comprou na caixa que você comprou para rodar uma chance aleatória de você ganhar um prêmio dentro do jogo? Isso é loot box. E comprovadamente a loot box tem o mesmo efeito que um cassino no psicológico da pessoa. E um cassino não precisa dizer que ele é meio danoso para a saúde, tanto que ele não é proibido à toa. Não só no Brasil, muitos países tentam parar, mas ninguém tem uma lei específica para jogo. A China foi a que mais chegou perto disso. E ainda assim, o mercado de jogo na China também não tem limite não. Tanto que é um dos lugares do mercado de jogo mais lucra, com servidor só na China. E o último, assim não consegui entender, isso aqui eu fiz no estilo jogo Black de PS2. Militar, que é do objeto de estudo, é específico, não encontrei em nenhuma outra empresa. É específico da empresa que eu quis estudar. Você consegue imaginar uma empresa de jogo ser capaz de interferir num conflito armado internacional? Consegue imaginar isso? É aqui que eu vou mostrar. Essa empresa, ela criou esses dois jogos. Ela tem mais jogos, só que esse aqui é o mais popular e esse aqui é o mais recente. E a desses jogos eles são jogos de guerra. O War Thunder é um jogo de guerra, de veículos, em que você tem um sistema de progressão. Você vai desenvolvendo seus veículos, vai desde a época da Segunda Guerra até os tempos modernos. É aí onde entra a controvérsia de se envolver com guerra, que eu explico mais tarde. O Enlisted é um jogo de tiro em primeira pessoa, que é focado só na Segunda Guerra. Esses dois jogos têm esse sistema de progressão, em que você vai evoluindo os veículos, chega nos veículos mais modernos e tem vários países que você pode usar. O Enlisted, mesma coisa, só que para a pessoa, para a infantaria. Então, a controvérsia é que esses jogos tentam utilizar veículos de verdade. E a proposta dos jogos é ser realista. Aí eu pergunto, como é que essa empresa vai ter acesso ao jogo militar? Como é que ela vai provar que o veículo é de verdade que está ali, se essa informação é confidencial? Você já consegue imaginar a empresa ser capaz de efetuar uma ação que só uma agência de inteligência restrita à atividade militar um jogo é capaz de fazer? Antes, existe outra controvérsia. Sabe a guerra da Ucrânia? Desde 2014, que só em 2022 a Rússia foi invadir? Então, a empresa desse jogo patrocinou os rebeldes da Ucrânia para lutar contra a Ucrânia. Esse aqui é o patrocínio da empresa, do jogo, incrustado nas pedras, nos vídeos dos ucranianos. Esse é só um dos poderes militares que a empresa de jogo digital é capaz de ter. Tem o outro, que é um pouquinho diferente. Então, os que não conhecem, esse aí é o Challenger 2. É o tanque principal de batalha do exército britânico. Ele tem no jogo. Engenheiros militares gostam de jogar esse jogo porque ele pensa, ó, esse é o veículo que eu trabalho. Eu vou saber exatamente como jogar com ele. Eu achei legal, eu vou jogar com ele nesse jogo. E ele vê que tem um detalhe que está errado. E fere o ego dele. Aí ele fala na comunidade do jogo, ei, esse tanque está errado. E o povo pergunta, como é que tu sabe?
É que eu trabalho no tanque. Então prove. Eles provam, vazando documento do tanque para dizer, ó aqui que o tanque tá errado. Isso não aconteceu só uma vez não. Aconteceu com o Challenger, que foi essa parte aqui, o moinhão do canhão, que é a parte do rotor, onde o rotor fica. Aconteceu com o tanque francês, que ele também foi vazado. Foi vazado, se não me engano, a taxa de rotação da torre. Então ele está dizendo, não, a torre está girando muito lenta. O cara prove. Aí ele vazou os documentos. Aconteceu a terceira vez, que foi com o tanque chinês. Que não se tem mais, de todas as pessoas que vazaram, todos os responsáveis, não tem mais nenhuma informação onde eles estão. Todo mundo sabe que eles foram presos, mas não sabe onde, não tem mais nada. Porque isso é um crime, esse nível de crime é muito além. E só uma empresa de jogo, ou comunidade de jogo digital foi capaz de fazer isso. Dos Estados Unidos. Esse avião nem está no jogo. Os caras só vazaram esse avião por causa desse. Eles pensaram, ó, tá faltando um míssil nesse aqui. Mas o povo disse, não, pô, mas por que vai ter um míssil? Porque o mais velho, que era F-15, tinha. Prove, vazaram o míssil. Só para provar que ele deveria ter nesse avião. Todos esses documentos já estão publicados na internet. Todos eles são classificados nos países que eles estão. E tudo isso é informação confidencial. Só que a comunidade de jogo diz, eu quero no meu jogo. Então você tem uma empresa capaz de tanto entreter, como criar uma narrativa, dar ideia de progressão histórica, como movimentar grande quantidade de dinheiro. Tanto que a Gaijin, que é essa empresa que fez esses jogos, ela nasceu na Rússia. Mas para evitar controvérsias, que teve um monte, dentre as três que eu falei, ela mudou a sede para a Hungria. E agora, essa empresa corresponde a 2,1% de toda a receita gerada por jogos digitais da Hungria. Essa empresa tem um pedaço do PIB da Hungria, só na mão dela. Ela também é capaz de movimentar toda a massa de pessoas que está presente nela. Se essa empresa fizer um evento, que inclusive ela comemora principalmente o dia da vitória, que é o dia que acabou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas param, as pessoas dedicam o tempo só para jogar e se dedicar ao evento do jogo. Ela também é capaz de se envolver na política, tanto que ela saiu da Rússia por questões políticas, porque a Hungria não se importa com uma empresa de jogo digital ter poder. A Rússia, por outro lado, ela não quis se envolver com isso. Ia penalizar a empresa. A empresa saiu antes que pudesse ser penalizada. E a questão militar, né? A hipótese, como citada, é que existe um poder exacerbado na mão dessa indústria. É muito absurdo o poder que tem na mão dessa indústria de jogos digitais. E os governos não têm controle nenhum. Eu pergunto exatamente como eles não têm. Se um crime, se você joga o jogo no Brasil, a empresa é situada na Hungria, e você comete o crime dentro do servidor da comunidade dessa empresa, quem é que vai jogar? O governo está aqui, o governo húngaro ou o governo está no servidor? Não existe regulamentação internacional que define isso. Então a empresa sai impune. Todos os crimes. Inclusive aqueles 5 vazamentos que eu mostrei foram os oficializados. Tem outros 3 que ainda não confirmaram se é realmente certo ou não. Eu duvido que vão confirmar, porque a empresa não quer se meter no meio das agências de nível internacional não. Eu só quis trazer o nível absurdo que as empresas de jogo digital podem cometer. E acabou.